Bom, vamos tentar fazer essa parte do conteúdo de uma maneira diferente, tá? Vou tentar não, né? Vou gravar essa aula, essa videoaula dessa parte do conteúdo de carga distribuída, para a gente encerrar a parte do capítulo 4, né? Finalmente. E para a gente ver como é que funciona a outra dinâmica de aula expositiva, certo? Também para a gente dar uma acelerada no conteúdo, para a gente não ficar tão apertado mais lá na frente. Tá? Então essa é a última parte de sistema equivalente, tá? Onde a gente vai olhar para uma carga distribuída, para um carregamento distribuído simples, como está aí no título do slide, e simplificar ele para a mesma coisa, para uma força resultante e determinar qual é a posição que essa força resultante vai ter, certo? Algumas vezes, um corpo ele pode estar sujeito a um carregamento que está distribuído sobre a superfície. Até agora, a gente só tem estudado forças concentradas. A gente sabe que na maior parte das vezes eu não tenho essa condição. Uma força concentrada, basicamente, ela é uma idealização. Porque por menor que seja, né, se eu aplicar uma força na superfície da mesa, do caderno com o meu dedo, eu tenho uma carga sendo distribuída ali na área de contato do meu dedo, não é uma força concentrada que age num único ponto. E eu tenho outros elementos também que, de maneira mais prática, né, real, em situações reais, se comportam como um carregamento distribuído. Seja ele, por exemplo, a pressão do vento sobre um outdoor, sobre a parede de um prédio, a pressão da água dentro de um tanque, né? O peso de uma areia, um acúmulo de areia, o peso da areia sobre o piso de uma caixa de armazenamento, o peso próprio de uma viga, de uma laje, todos são exemplos de cargas distribuídas, né? A pressão exercida em cada ponto da superfície indica a intensidade dessa carga. Tá? E geralmente, de maneira mais prática, ela é medida em Pascal, né? Força distribuída pela área. Só que na maioria dos casos, para fazer a idealização matemática disso, eu tenho que simplificar. Eu tenho que sair desse carregamento distribuído, deixar ele de forma mais simples. Tá? Então a gente faz a gente gera um sistema equivalente a essa carga distribuída com uma força concentrada, que teoricamente tem o mesmo efeito da carga distribuída inicial, certo? O tipo mais comum de carga distribuída encontrado na prática, né, da engenharia, nessa parte mais teórica, pode ser representado ao longo de um único eixo. Então já é uma simplificação, certo? Por exemplo, aí na figura. Essa figura aqui, deixa eu colocar aqui o marcador. Na figura, ela mostra o quê? Uma viga que está sujeita, que possui uma largura constante e que está sujeita a um carregamento de pressão, certo? Tá aqui, ó. Eu tenho um carregamento que está ao longo de toda a superfície da viga. Então, esse carregamento, ó, que a gente olha, ele tem um volume, tá? Ele está tridimensional. Ele está aqui, ó. Está variando, tá? Percebe? Ó? Conforme eu ando no eixo X, esse carregamento está variando, ele está diminuindo, e ele está constante em B. Tá? Então eu tenho um volume, então esse é o carregamento de pressão, certo? Como é o carregamento de pressão, ó, esse pezinho aqui, que é o eixo da intensidade da pressão, ele está em Newton por metro quadrado, certo? Só que a gente simplifica isso para uma análise bidimensional. Então, a gente vai trabalhar com cargas distribuídas, analisando elas no bidimensional, certo? Então, como a gente vai sair dessa condição, né, e vir para uma análise bidimensional. Ó, vou olhar agora só, como se eu estivesse olhando só de frente. Vejam que eu não tenho mais aqui, ó, a unidade de pressão P, agora já tenho uma unidade W, uma função W que vai ser de força. Como é que eu saio daqui para cá? É só eu perceber que dentro dessa variação de pressão aqui, desse carregamento de pressão, ele só está variando, ó, ao longo do comprimento X. Ó, ele só está variando ao longo do eixo X, que acontece essa diminuição na pressão aqui. Ó. Na largura, na espessura B, ele é constante. Tá? Então, para eu deixar esse problema aqui, essa carga de pressão, transformar ele no sistema coplanar, num carregamento distribuído coplanar,
é só eu pegar essa força, a carga de pressão P aqui, ó, e multiplicar por B. B é o quê? B expressa a largura da viga. Então, B está em metros também. Quando eu pegar B vezes o P, que a unidade de P está em Newton por metro quadrado, né? Isso vai ficar em Newton por metro. E eu tiro a influência da largura e transformo minha carga distribuída no carregamento coplanar. Por isso que vocês vão ver frequentemente que a unidade da carga distribuída aqui em cima é Newton por metro. Tá? Newton dividido por metro, que vem da simplificação da carga de pressão. Ele vai falar mais na frente um pouquinho sobre essas unidades ainda. Tá? Então a gente quer sair agora dessa carga distribuída coplanar, tá? E simplificar ela para uma única força resultante concentrada, certo? E também expressar qual a posição que essa força tem que ter, né? Em que posição ela tem que ser aplicada para gerar um sistema equivalente ao da carga distribuída inicialmente. Tudo bem? Então, como é que a gente vai lembrar isso? Lá no sistema equivalente, o que é que a gente viu? Que a carga distribuída, que a força resultante, desculpa, que a força resultante era igual ao somatório de todas as forças que atuavam no sistema, certo? Nesse caso aqui, se eu voltar, nesse caso aqui também vai ser esse mesmo raciocínio. Só que agora eu tenho uma carga distribuída ao longo de um comprimento. Então eu tenho vários elementos de força aqui, eu tenho infinitas forças concentradas aplicadas dentro desse comprimento L, que é o comprimento da viga. Então nesse caso a gente vai precisar o quê? Usar a integração, porque existe esse número infinito de forças, de várias forças paralelas. Então cada forcinha dessa aqui é o elemento diferencial dF. Ó. Eu posso aproximar esse elemento diferencial dF por um elemento de área. Tá? Então se eu pegar um pedaço de força aqui, esse pedaço de força dF, eu posso aproximar que a força aplicada aqui num espacinho da viga, né, no comprimento dx da viga, que é um pedacinho infinitesimal da viga, eu posso dizer que essa força é aproximadamente igual a esse elemento diferencial de área, a área desse elemento diferencial retangular que eu escolhi. Então esse dF vai ser igual a esse dA, certo? E W é a altura. Quem é esse W aqui? Ó? Quando eu olho para o elemento dA, né, o elemento de área diferencial aqui, o retangular, ele tem uma base dx, ó. Ele tem uma base dx porque é um pedaço do comprimento L, que está no eixo x, então é um pedacinho dx, e a altura dele é W. Por que é W? Percebam que dependendo de onde eu pegar esse elemento diferencial, a altura é diferente. Então a altura é função de x. Se eu pegar aqui, ó, eu vou ter uma altura maior do que se eu pegar aqui no final. Então a altura está variando conforme eu vario o comprimento. Por isso que minha altura é um W, que é função de x, que é Wx. Então a gente vai ver que o que? Esse diferencial de área, o dA, que é igual ao diferencial de força num pedaço, vai ser o que? A área desse elemento infinitesimal, W vezes dx. Né? Então vou ter o meu elemento dA. Então como eu tenho inúmeras forças aí ao longo desse comprimento, eu vou ter que fazer a integração, certo? Como dF está agindo sobre um elemento de comprimento dx e W é a força por unidade de comprimento, né, que está variando, que Newton por metro ali, então dF vai ser igual ao elemento diferencial dA, que vai ser W dx. Tá? Então se eu quiser encontrar a força resultante, né, a intensidade da força resultante, eu vou ter que fazer essa integração. Integrar dF por todo o comprimento do carregamento, por todo o comprimento da viga. Certo? Então aqui é só uma aplicação mais prática, ó, dessa teoria. Então vamos olhar aqui para essa viga. Ela está engastada, ó, é uma viga que está engastada em A, a extremidade B está livre. Ela está sujeita a essa carga distribuída aqui, em formato trapezoidal. Né? A viga tem 30 metros de comprimento e eu tenho uma carga distribuída que está variando linearmente. Ela vai de 12 até 6. A função dessa carga distribuída está aqui, ó,
já está apresentada. W é 12 menos 0,2x. Né? Se eu pegar e substituir aqui, quem é x no ponto A? X é 0. Então, 0,2 vezes 0 vai dar 12, o W. E quando x for 30, eu vou ter 6. Então, isso aqui é a função que expressa essa carga distribuída, certo? Então, como a gente falou, para eu chegar na força resultante, nesse caso, para eu gerar o sistema equivalente, eu vou ter que pegar esse elemento diferencial de força e integrar, porque eu estou trabalhando com infinitas forças paralelas dentro do comprimento ali da viga sobre a ação da carga distribuída. Então, a gente falou que F era o quê? Que F era a integral de dF, faltou um Lzinho aqui, né? Por todo o comprimento da viga. E quem é o elemento diferencial de força? O dF. Ele é aproximadamente a área do elemento infinitesimal, que a gente aproxima como W dx. Ó. Como W dx é o quê? É a área do elemento diferencial, posso chamar também de dA, certo? E integral de dA pela área é a área da figura, tá? Isso aqui é só para mostrar o quê? Que a força resultante, quando a gente aplica a definição de integral para calcular, a gente vê que a intensidade da força resultante é equivalente à área formada pela carga distribuída. Então, a carga distribuída ela vai ter um formato, né? Então, a força resultante é equivalente à área dessa forma geométrica que a carga distribuída vai assumir. Tá? Então, a gente já percebe o quê? Se minha carga distribuída tiver um formato conhecido, eu não vou precisar aplicar a integral. Posso aplicar a integral? Posso. Vai dar certo? Vai. Tá? Mas eu não preciso fazer isso porque o formato já é conhecido. Então, como eu já sei a área de um retângulo, já sei a área de um triângulo, eu não preciso aplicar a integral. É só calcular a área que eu vou encontrar a força resultante equivalente àquela carga distribuída. Geralmente a gente usa a integral quando o formato da carga distribuída ele não é uma figura geométrica familiar, não é conhecida. Então, eu vou ter que encontrar a função, né, a função que expressa aquela carga distribuída, e a partir daí eu vou ter que integrar. Tá? Mas nada impede de eu ter uma figura conhecida e trabalhar com a integração. Certo? Então, aqui, ó, a força resultante, a intensidade da força resultante vai ser a integral de W, que é a função que expressa a variação linear ou quadrática ou parabólica, mas é a função que expressa a variação da carga distribuída pelo comprimento, vezes o dx. E integra por todo o comprimento, ó, de 0 a L. Não é na altura aqui do carregamento. Tá? O intervalo de integração é no comprimento. E que isso vai ser igual a área da figura, certo? Então, dentro desse exemplo, eu calcular por integral a força resultante F é a integral de W dx, que é o dF. Então, quem é o W? É a função, ó, 12 menos 0,2x, faltou um dx aqui, ó. Então, vai ser a integral de W, 12 menos 0,2x, integrando de 0 até 30. Eu acho que tem isso aqui mais detalhado na frente. Não, tá só aqui mesmo. É variando de 0 a 30. Então, quando eu integrar essa função e jogar o intervalo de integração, né, eu vou achar um F de 270 kN. É só integrar. Acabei esquecendo de destrinchar essa integral aqui, né? Vai ficar 12x menos 0,2x quadrado sobre 2. Quando eu colocar o intervalo de integração, eu vou achar que o F é 270. E eu posso fazer isso da mesma forma pelo cálculo das áreas. Né? A força resultante é igual à área total do carregamento. Tá? Então, aqui eu tenho um trapézio, mas eu posso dividir isso em duas figuras, né? Dividir no retângulo aqui e no triângulo. Então, a área total da carga distribuída vai ser a soma da área do retângulo mais a área do triângulo. Tá? Então, aqui eu vou ter a área total, que a área total vai ser equivalente à força resultante, certo? Então, olhando aqui para as figuras, ó, o retângulo ele tem a altura de 6, certo? A altura é 6 kN por metro.
e a base é 30 metros, eu tenho que essa altura total aqui, ó, só tem que ter cuidado com isso. Isso tudo é 12, certo? Desses 12, eu já tenho 6, que é a altura do retângulo. Então aqui eu vou ter mais 6 para fechar o 12 total. Então a altura do triângulo, ó, é 6. É comum a gente errar aqui e colocar a altura do triângulo como 12. Só olhar para cá e achar que é 12. Certo? Mas como eu já tirei 6 para o retângulo, então sobrou só 6 para o triângulo também. Tá bom? E aí é só calcular as áreas, certo? Então a força resultante, ó, vai ser a área total, a área do retângulo. A base do retângulo, 30 metros. Eu coloquei aqui as unidades para a gente fazer uma análise dimensional, tá? Para a gente ver que no final, ó, vai ficar só o quilonewton de força. Então a área do retângulo, base, 30 metros, altura, 6 kN por metro. Mais, agora olhando para o triângulo, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, a base do triângulo é 30, a altura 6 kN por metro também, dividido por 2. Vou multiplicar aqui, ó, 30 vezes 6 vai dar 180, metro vezes kN por metro vai ficar só kN. Então 180 kN mais 90 kN vai fechar, ó, 270 para força resultante, igual ao cálculo de integral. Entendeu? Então, a intensidade da força resultante, ela é equivalente à área da forma da carga distribuída. Certo? Então, eu posso fazer isso pelo cálculo das áreas, e se não for uma figura familiar, eu posso fazer isso pela integral, pegando a função do carregamento e integrando pelo comprimento da viga. Só voltando aqui, ó, vejam que na integral, o intervalo de integração foi 0 a 30. Tá? Vou integrar no comprimento da viga, não é de 0 a 12 não, nem de 12 a 6, de 6 a 12. Certo? O intervalo de integração sempre vai ser o comprimento da viga, do eixo do corpo, o comprimento da carga distribuída. E onde a força resultante, né? E onde essa força, no caso do exemplo de 270, ela vai estar aplicada. Qual a posição? Tá? Então, essa posição também deriva, né, do raciocínio lá do sistema equivalente. Então, se eu tinha um sistema de uma carga distribuída e vou substituir ele por uma força concentrada apenas, então o momento que essa força gera para o ponto O, vou chamar esse ponto aqui de O, o momento da força em relação ao ponto O tem que ser igual ao momento que a carga distribuída como um todo, certo, gerava em relação ao ponto O. Né? Os momentos precisam ser equivalentes. Então, quando eu olho para cá, eu tenho a força resultante, né? F, a gente já viu que é a integral de W dx, certo? Que W dx é quem? É o próprio df, né? F é a integral de df, e esse df, está aqui, ó, df é W dx, tá? Então, aqui eu já coloquei a força resultante e eu quero saber quem é esse x, ó, eu chamei de x barra, certo? Que eu vou chamar de outro x aqui na frente, eu chamei esse de x barra, que é a posição. Então, o momento de F em relação ao ponto O vai ser x barra vezes F, né? Distância que eu quero saber, e F, o ponto de aplicação da força. A intensidade da força e x barra, o ponto de aplicação. Então, esse momento, x barra vezes F, que é o momento da força concentrada em relação ao ponto O, tem que ser igual ao momento da carga distribuída em relação ao ponto O. Mas lembram aqui, na carga distribuída eu tenho infinitos elementos de força dF. Tenho várias forças aí paralelas. Então, quando eu olho para o momento de um elemento desse dF só, vai ser o quê? O momento de dF vai ser dF vezes a distância até o ponto O. Então, vai ser um x aqui, ó. Vai ser x dF. Se eu pegar um df aqui no final, vou ter outra distância, que é uma variação em x, vezes df também. Tá? Então, o momento do elemento diferencial, eu vou ter que fazer também por integral. Porque vai ser a integral de cada x df que eu tenho aí. Então, vai ser porque eu tenho infinitos elementos df, então eu vou ter também infinitas distâncias associadas que vão estar variando. Por isso que fica a integral de x df. Tá?
Então, o momento da carga distribuída por ponto O é a integral de x df. E o momento da força concentrada por ponto O vai ser o x barra, que eu quero saber, que é onde a força vai estar aplicada, vezes a intensidade da força F, né? Que está aqui. Então, só para chegar na fórmula da integral, para deixar ela com a cara mais familiar, então eu vou colocar que aqui, esse x barra f é igual a x barra vezes a integral de w dx, né? A integral de w dx vai dar f. E aqui na integral de x df, que é o momento da carga distribuída, eu peguei o df e substituí por w dx. Então vai ficar a integral de x w dx. E como os momentos precisam ser iguais, né, para os sistemas serem equivalentes, a gente vai levar para essa igualdade aqui, ó, x barra integral de w dx é igual a integral de x w dx. Quando eu passar esse termo dividindo, eu vou saber que a posição da força resultante é igual a essa integral aqui. Lembrando que w dx é o quê? É a área, né, do elemento diferencial df. Então, eu posso colocar aqui, ó, integral de x dA sobre dA. Acho que quem pagou cálculo vetorial semestre passado, talvez lembre dessa integral aqui. Isso aqui nada mais é do que a fórmula do centroide por integral de uma área. Tá? Então, tudo isso, essa definição de integral, ela mostra o quê? Que a força resultante concentrada, ela sempre vai estar posicionada no centroide da área. Tá? Então, o raciocínio é o mesmo. Se eu estou trabalhando com carga distribuída que tem um formato conhecido, como retângulo ou triângulo, então eu já vou saber onde a força resultante vai estar posicionada, que vai ser exatamente no centroide dessa figura. Se for um retângulo, metade da base, b sobre 2. Se for um triângulo, 1/3 da base, contando o ângulo reto. Eu vou usar a integral quando? Quando eu estou olhando para uma figura que o formato ele não é conhecido, não é familiar e que eu não sei o centroide. Aí eu tenho que usar essa formulação para calcular. Tá? Resumindo, certo? Aqui tem a aplicação, mas resumindo, se eu tenho uma carga distribuída e quero gerar um sistema equivalente com a força concentrada, né? A intensidade da força concentrada é equivalente à área da figura e essa força vai estar posicionada exatamente no centroide da figura. Então aqui, ó, se eu quero saber a posição da força resultante daquela carga do exemplo que ele começou mostrando, né? Vou mostrar primeiro por integral, depois por centroide. Então, a posição da força concentrada x barra vai ser a integral de x w dx dividido pela integral de w dx, certo? Então, aqui ó, vai ficar a integral de 0 a 30, né, que é variando por comprimento, de x, quem é o w? É a função, né, do carregamento, 12 menos 0,2x dx, dividido pela integral de w dx. Ó. Aqui eu deixei desse formato para mostrar para vocês que essa parte de baixo aqui, eu sempre já vou ter. Porque quem é a integral de w dx? É a força F. A gente já calculou isso anteriormente. Então, geralmente a gente sempre calcula primeiro a força, a intensidade da força resultante, para depois calcular a posição. Então, essa parte aqui de baixo, geralmente, né, a gente sempre vai ter, que é a própria força resultante. Então, a integral de w dx de 0 a 30, a gente já fez isso antes, né, vai dar 270, que é a própria força resultante equivalente à carga distribuída, certo? Aqui é só desenvolver a integral. Então, vai ficar 12x² sobre 2 menos 0,2x ao cubo sobre 3. Esse no intervalo de integração de 0 a 30 dividido por 270. Substitui o 30, né, no valor de x. Quando colocar o zero vai zerar. Então, isso aqui vai dar 3.600 dividido por 270, que vai dar 13,33 metros a posição da força resultante, certo? Isso por integral. Eu poderia fazer o mesmo raciocínio por centroide, sabendo que a força resultante vai estar onde? No centroide da área,
certo? Então, para eu calcular o centroide da área, eu tenho que pegar a figura, né, e dividir em áreas menores, áreas que vão compor essa área total. Então, dividindo igual a gente fez para a área, né, para o cálculo de área, a figura do trapézio a gente divide no retângulo e no triângulo, certo? E como é que eu acho o centroide de uma figura composta, né? Só lembrando. Então, para eu achar o centroide de uma figura composta, eu vou dividir a figura, né, em áreas conhecidas, e o centroide total vai ser o centroide da figura 1 vezes a área da figura 1, mais o centroide da figura 2 vezes a área da figura 2, mais o centroide da figura 3 vezes a área da figura 3, e aí vai, até que eu pegue todas as áreas, né? Isso dividido pela área total. Tá bom? Então, se eu dividir em 5 áreas a figura, eu vou pegar o centroide de cada uma dessas áreas, multiplicar pela área de cada figura dessas, somar tudo e dividir pela área total, certo? Um detalhe, eu estou somando aqui, né, porque em carga distribuída, geralmente, né, mas geralmente não, acho que em todos os casos, eu só vou estar somando figuras para formar a minha carga distribuída, certo? Mas para o centroide, isso aqui, essa soma, ela só acontece se a minha figura for formada pela soma, né, dessas áreas. Deixa eu ver só para desenhar aqui rapidinho. Tá? Colocar aqui, ó. Aqui, por exemplo, esse trapézio, a gente consegue perceber que é o quadrado, né, o retângulo, mais o triângulo forma essa figura. Agora, se eu tivesse um retângulo vazado com um furo aqui, ó, aqui fosse um furo, eu quisesse saber o centroide, eu usaria o mesmo raciocínio, pegaria o centroide do retângulo vezes a área do retângulo, né, menos o centroide do círculo vezes a área do círculo, porque aqui eu estou tirando uma área. Quando a minha figura total ela é formada pela soma das áreas, né, eu só acrescento, aí é essa fórmula aqui só somando. Agora, se tem uma parte vazada, ela entra subtraindo. Mas no caso de cargas distribuídas, né, nunca vai ter. A gente consegue trabalhar só com as somas, certo? Vamos lá. Então, o centroide dessa figura, né, a gente dividiu ela em duas, no retângulo e no triângulo, tá? Então, o centroide do retângulo, centroide de um retângulo quadrado é metade da base, né? Então, a base do retângulo é 30, então vai estar aqui, ó, em 15, né? Centroide do retângulo 15, e a área do retângulo 30 vezes 6, base vezes altura, para o retângulo, 30 vezes 6. Mais, agora olhando para a outra figura, que é o triângulo, 10. 10 é o quê? O centroide do triângulo. O centroide do triângulo é base dividido por 3. E você anda do ângulo reto, tá? No exemplo, outro exemplo, eu vou discutir melhor o que seria esse andar do ângulo reto. Mas está aqui, ó, qual é a base do triângulo? 30 dividido por 3 vai dar 10. Então, eu venho no ângulo reto, ó, e ando 10. Então, esse ponto aqui que está marcado, né, pelo laser, esse ponto no sistema de coordenadas é 10. Então, o centroide do triângulo continua sendo 10. Está aqui, 10 vezes a área, base vezes a altura, dividido por 2. Tudo isso dividido pela área total, que é 270. A gente já sabe isso porque a área total é igual à força, né? A força resultante a gente já calculou que deu 270. Tá aí, ó, a área total. Então, quando dividir isso, o x barra vai dar também 13,33, igual ao processo de integração, certo? Então, como pontos importantes, para resumir, ó, carregamentos distribuídos coplanares são definidos usando-se uma função do carregamento, né, o W, que indica a intensidade do carregamento ao longo da extensão de um membro. Essa intensidade é medida em Newton por metro, certo? Esse Newton por metro é a intensidade da carga distribuída, tá? Ele vai determinar aquelas alturas, a altura do triângulo, a altura do retângulo, tá? A variação da carga distribuída àquela altura.
Quando você calcula a força resultante, né, ela vai estar em Newton, ela vai estar em quilonewton, tá? Não coloquem Newton por metro quando vocês calcularem a área, que a força resultante concentrada equivalente vai estar em unidade de força. A gente mostrou isso lá. A gente fez o balanço, análise dimensional, para ver que a força no final, pelo cálculo da área, ia estar em unidade de força, certo? Os efeitos externos causados por um carregamento distribuído coplanar atuando sobre um corpo podem ser representados por uma única força resultante, e essa força resultante é equivalente à área sob o diagrama do carregamento e tem uma linha de ação que passa pelo centroide ou centro geométrico dessa área. Tranquilo? Então, para o exemplo, vamos fazer dois exemplos rápidos, vou mostrar para vocês. Então, aqui ele pede para determinar a intensidade e a posição da força resultante equivalente que age sobre o eixo. Então, vejam que eu não tenho uma figura familiar, uma figura geométrica familiar, eu tenho uma função W. Ó. Então, esse carregamento distribuído está variando ao longo do comprimento do eixo. E essa variação é expressa pela função 60x ao quadrado. Então, para eu saber a intensidade da força resultante e a posição da força resultante, eu vou ter que fazer por integral. Então, a intensidade da força resultante vai ser a integral de W pelo comprimento do eixo, né? E a posição vai ser a integral de x vezes W dividido pela integral de W. Tá? Então, vamos fazer aqui primeiro, para saber a força resultante, porque ao calcular a força resultante, a gente já tem essa parte aqui dessa divisão. Depois só pega a função W, multiplica por x para colocar aqui em cima, certo? Então a intensidade da força resultante, ó, vai ser a integral de W dx. Então quem é W é a função do carregamento, então 60x ao quadrado dx. O intervalo de variação é o comprimento da viga, de 0 a 2. Daí, quando eu integrar 60x ao quadrado, vai ficar 60 vezes x ao cubo dividido por 3, o intervalo de integração de 0 até 2, né? Vai ficar 60, substituindo 2 ao cubo sobre 3, como a outra parte é 0, né? Vai ficar zerado aqui. Então, quando eu resolver essa operação aqui, essa expressão, eu vou ter que a força resultante tem uma intensidade de 160 newtons. Vejam, newtons. Esse por metro some quando eu integro, tá? 160 newtons é a intensidade da força concentrada, tá bem? E a posição da força vai ser o x barra, a integral de x w dx, sobre a integral de w dx. Né? Então, agora é só olhar quem é o w, 60x ao quadrado, multiplicar o w, que é a função do carregamento, por x, ó, x vezes 60x ao quadrado. O intervalo de variação também é o comprimento do eixo, né, de 0 a 2. E a integral de w dx, ó, integral de w dx por L, eu já tenho que é 160. Então, já trago esse valor para cá. Então, vai ser a posição x barra, vai ser a integral de 60x ao cubo dx, variando de 0 a 2, que vai dar o 60x à quarta sobre 4, variando de 0 a 2, substituindo 2 dentro do intervalo de integração. E resolvendo a expressão, eu vou ver que o x barra vai dar 1,5 metros. Então, eu já tenho a intensidade da força resultante e a posição dela. Então, esse sistema agora, ó, com a força de 160 a 1,5 metro do ponto O, é equivalente àquela carga distribuída que foi dada anteriormente. Certo? Aí aqui, a partir daqui, a gente vai começar a trabalhar, né, calculando forças de reação, calculando momentos de giro com a força concentrada, que é muito mais simples do que trabalhar com a carga distribuída. Tá? Próximo exemplo, agora eu já tenho uma carga distribuída que é nitidamente uma figura composta, eu consigo dividir ela em figuras conhecidas. Tá? O exemplo pede para determinar a intensidade e a posição da força resultante equivalente ao carregamento distribuído ilustrado. Então aqui a gente vai trabalhar com a noção de área e de centroide, sem trabalhar com integral, porque eu conheço as formas geométricas que
a carga distribuída apresenta. São formas familiares. Tá? Então, como você vai dividir a área, depende muito do que você está vendo, tá? Depende muito da sua observação. Por exemplo, nesse caso, eu vou dividir, né? Eu vou dividir a área, a carga distribuída, em 3 figuras. Né? Eu dividi em um retângulo, retângulo 1, um triângulo 2 aqui em cima e o triângulo 3 aqui do lado, tá? Dividi em 3 áreas, então a força resultante da carga distribuída, a força resultante equivalente, vai ser igual à área total do carregamento distribuído, que vai ser igual a área da figura 1 mais a área da figura 2 mais a área da figura 3. Então, a área do retângulo 1, base vezes altura. Então, a base do retângulo, 6 metros, a altura, 10. Então, a área 1, 6 vezes 10. O triângulo 2, a área base, 6. A altura, 5. Tudo isso é 15. 10 já está no retângulo, fica 5. 6 vezes 5 dividido por 2. E o triângulo 3, base vezes altura, 4 vezes 15 dividido por 2. Eu vou ter uma área total de 105, que é equivalente à força resultante equivalente, né? Que é 105 kN. Está aqui, ó. KN por metro, então aqui fica em kN. Bom, e a localização da força resultante, né, vai ser no centroide da figura completa. E o centroide da figura completa eu vou calcular olhando os centroides e as áreas das figuras individuais, tá? Então, começando aqui pelo retângulo 1, né? Então, o x barra, que é o centroide da figura total, vai ser, olhando para o retângulo 1 primeiro, vai ser o centroide do retângulo 1. Então, vou olhar aqui. Centroide do retângulo é o quê? Base dividido por 2, né? A base do retângulo é 6, dividido por 2, 3. Então, aqui, ó, o centroide está aqui. Do centroide até aqui é quanto? 3 metros, né? Que é dentro do retângulo. Mas a gente tem que lembrar sempre que centroide é um ponto. É um ponto, é uma referência. Dependendo do meu sistema de coordenadas, né? Esse ponto, a coordenada do ponto, ele vai mudar. Certo? Não estou dizendo que o centroide muda. Muda a coordenada. Tá? Deixa eu desenhar aqui em cima de novo para a gente ver. Vou pegar aqui. Então, se eu pegar aqui um retângulo e coloco a origem do sistema exatamente no centro ali, ó, quais são as coordenadas do centroide? 0 e 0. Porque a origem está centrada exatamente no centroide. Tá? Agora, se eu pegar o mesmo retângulozinho aqui, ó, e eu colocar a origem agora aqui, ó, no canto, a posição do centroide não muda, ainda é no centro, mas a coordenada agora mudou, né? Metade da base aqui, metade da altura aqui. Então, a coordenada do centroide muda. Então, eu tenho que lembrar que centroide é uma coordenada. Então, o centroide do retângulo é aqui, metade da base. 6 dividido por 2, 3. Mas essa coordenada do meu sistema, ó, vai ser 7. 3 metros daqui, ó, mais 4 metros do triângulo para chegar na origem. Por isso que o centroide do retângulo é 7. Centroide do retângulo vezes a área do retângulo, que é 60, né? Mais, vamos olhar agora primeiro para o triângulo 3, né? No triângulo 3, quem é o centroide do triângulo 3? O centroide do triângulo é base dividido por 3, então 4 dividido por 3 vai dar 1,33, mas lembram, eu falei que a coordenada do triângulo retângulo, né, o centroide do triângulo retângulo, ele é base dividido por 3, mas contando do ângulo reto. Então, esse 1,33 está do ângulo reto para dentro. Né? Eu vou sempre sair do ângulo reto, então eu vou entrar aqui.
Então, 1,33 é esse pedacinho aqui. Tá? Então, o centroide do triângulo vai estar nessa posição. Agora, quem é essa coordenada em x, né? Quando eu for olhar, vai ser 2,67, porque é a base 4 menos 1,33. Eu achar essa posição aqui, tá? Porque ele está invertido. Quando ele está invertido assim, muita gente trabalha com 2/3 da base. Pode ser assim também, né? Eu prefiro trabalhar com explicado dessa forma, que é sempre b sobre 3, mas eu estou andando sempre do ângulo reto, tá? Então, b sobre 3 dá 1,33. Então, do ângulo reto, eu marco o ponto. E essa coordenada, olhando para a origem, vai ser 2,67. Então, centroide do triângulo 3, tá? Eu pulei o 2 ainda, o 2 está aqui. Centroide do triângulo 3 vai ser 2,67 vezes a área, que está aqui, a área do triângulo, né? E para o triângulo 2, a coordenada está aqui do centroide, ó, base dividido por 3, 6 dividido por 3, 2, né? Ó, contando mais uma vez do ângulo reto. Então, 2 está aqui, ó, né? E esse ponto, no sistema de coordenadas, né? A coordenada do centroide vai ser 2 mais 4, vai ser 6, vezes a área do triângulo 2, que vai dar 15, isso dividido pela área total, que é 105. Tá? Isso vai dar para a gente, ó, uma coordenada de centroide de 5,62. Então, para essa carga distribuída aqui, que foi dada originalmente, né, ó, eu posso simplificar ela por uma força concentrada de 105 kN aplicada a uma distância de 5,62 metros do ponto O. Tá? Então, problemas de carga distribuída, o que é que vai ser importante a gente levar daqui para frente? Fazer esse procedimento de encontrar a força resultante pela área e de encontrar a posição da força resultante pelo centroide, porque isso vai ser importantíssimo no decorrer da disciplina, certo? A gente vai treinar muito agora para conseguir fazer isso lá na frente, basicamente de olhos fechados, de forma bem automática, tá? Porque vai ser o primeiro passo dentro das resoluções, vai ser sair da carga distribuída para força concentrada, tá? E o método mais usado, dificilmente vai aparecer algum integral, tá? A gente vai trabalhar com integrais mais aqui, nessa discussão, mas lá na frente, comumente, o procedimento vai ser pela área e pelo centroide. Então, a força resultante, só para fechar, a força resultante é equivalente à área da figura, tá? E a posição que a força resultante vai assumir é o centroide da figura da carga distribuída, certo? Então, ó, qualquer dúvida, vocês já sabem, pelos meios de contato, WhatsApp, e-mail, tá? Vocês podem mandar e vão dando feedback lá no formulário para a gente tentar ainda buscar as melhores alternativas para nossas aulas, tá bom, gente? Então, brigadão e até mais.